Saúdo a todos com a paz do Senhor, os nossos irmãos que aqui estão, aqueles que nos acompanham também pelas mídias sociais. É uma alegria nesta noite podermos juntos oferecermos o nosso culto a Deus. Nós que aqui estamos reunidos, você que nos acompanha, vocês estão se unindo a nós nesse propósito, que é um propósito glorioso de podermos bendizer e glorificar o nome do Senhor. Convido os irmãos que aqui estão a se colocarem de pé, aqueles que estão em seus lares, curve a sua fronte, vamos orar, vamos falar com o Senhor nesta noite. Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós nos reunimos aqui na tua casa, os nossos irmãos que nos acompanham através das mídias sociais, nos unimos em um só propósito, o propósito de oferecermos o nosso culto a Ti, o propósito de oferecermos a nossa adoração ao Senhor, oferecermos a Ti o nosso louvor. Nesta noite, ó Pai, quando nos reunimos na Tua casa para cultuarmos a Ti, quando nos unimos, ó Deus, neste propósito, o desejo do nosso coração é que o Senhor venha receber o culto que nós vimos prestar a Ti, a adoração, o louvor, tudo, ó Pai, que fizermos nesta noite, seja para a glória, para a honra do Teu nome, e que tudo, Senhor, possa chegar diante da Tua presença, como um cheiro de incenso suave, como coisa agradável ao Senhor. Nesta noite, ó Pai, em que nós aqui estamos reunidos, pedimos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, ó Deus, no momento dos louvores, no momento da Tua palavra, em todo o tempo, que o Teu Espírito Santo nos conduza, para que possamos nós, Senhor, oferecermos um culto agradável a Ti. Em nós não há capacidade, mas o Teu Espírito nos instrui, o Teu Espírito nos capacita, de maneira tal, Senhor, que o Teu nome seja glorificado e a Tua igreja seja edificada. Nós assim oramos e assim Te somos agradecidos, no bendito e santo nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar, nós vamos louvar o Senhor com alegria nesta noite, bendizer o nome do Senhor. Nosso irmão Júnior. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem. Faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem. E faz um milagre. Deus, eu vim aqui só pra Te dizer que minha esperança está em Ti. Eu não tenho nada além
da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada, nada. Eu não tenho nada. Sentindo sozinho, coração cansado de clamar. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem. Faz um milagre. Seu choro não é em vão, seu Deus contigo está. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Só pra te dizer que minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além, nada além de ti. Nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada, nada. Eu não tenho nada. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus.
seu caminho é melhor do que o meu. Sua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim, e seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho, descedor o coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como o vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor que ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Quem sou eu para ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado? Tu me fazes descansar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou,
mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como o vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor que ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé para orar, meus irmãos. Oremos. Senhor, nosso Deus, tendo paz, estamos agradecidos pela oportunidade, pelo privilégio de poder estar na tua casa mais uma vez, para bendizer e agradecer teu santo nome, Pai querido. Agora, acerca do dia, minha oferta alçada à tua casa, Pai querido, peço por estar aceitando com um aroma suave, pois estamos devolvendo a ti em forma de gratidão, Pai querido. O Senhor tem nos guardado, tem nos dado saúde, tem sustentado nossos lares, Pai querido. Agora também acerca do nosso pastor a trazer a tua palavra, Pai querido. Vem pedir se vai ser com ele mais uma vez, que nós possamos estar com a mente e coração voltado para aprender o que tu queres nessa noite, Pai. Tudo que eu te peço, agradecido, no teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queimem primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de me dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amados, este culto nesta noite é um culto onde é oferecido ao Senhor pelos homens de coragem, e devido a algumas dificuldades, hoje nós estamos aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor, e nesta noite nós, como falando, dos homens de coragem, nós queremos falar um pouquinho sobre a responsabilidade paterna
na criação dos filhos. E, como todos nós sabemos, não existe um curso, um doutorado, um manual de paternidade. Na verdade, cada um de nós temos as nossas diferenças, por isso nós somos seres pessoais, temos uma personalidade, tanto nós como também os nossos filhos se fazem diferentes. Mas, embora não haja, como disse, um manual, um curso de paternidade, existe sim princípios que a palavra do Senhor, ela estabelece para nós e que nos dá um norte muito correto da maneira que nós devemos criar os nossos filhos. E a palavra do Senhor, ela já começa a nos ensinar lá no tempo de Moisés, que nós devemos ensinar os nossos filhos, criar os nossos filhos no temor do Senhor, que nós devemos ensinar a palavra de Deus. Esta é uma responsabilidade do pai, é uma responsabilidade da mãe, mas como hoje estamos aqui em um culto, denominado Homens de Coragem, homens que assumem um compromisso diante de Deus, de orar por sua família, de orientar a sua família, de ajudar a sua família no servir ao Senhor. Este é o compromisso que cada um de nós temos, independente de alguém fazer parte ou não deste grupo, de alguém estar aqui nesta noite ou não, todo pai, ele tem essa responsabilidade. Todo homem, ele tem esta responsabilidade. E nós, ao iniciarmos esta leitura, nós vamos observar que a palavra do Senhor nos diz que eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Quem era Eli? Eli era sumo sacerdote e juiz em Israel. Descendente da tribo de Levi, exercia o papel de juiz e o papel de sacerdote em Israel. Neste tempo, aqui não havia rei em Israel. E cada um, como diz a palavra do Senhor lá no livro de Juízes, cada um então andava segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio caminho, segundo o seu próprio entendimento. E Deus então levantava juízes, levantava os sacerdotes para que estes estivessem diante do povo. E Eli foi um homem deste escolhido, como sacerdote, por ser da descendência de Levi, e também como juiz, pois assim Deus o estabeleceu em Israel. E diz a palavra do Senhor que os filhos de Eli, embora fossem filhos de crente, eles não eram crentes. Embora os filhos de Eli estivessem habituados ao sistema de culto, eles não davam valor do culto ao Senhor. Na verdade, há uma outra versão que vai dizer que os filhos de Eli, eles desprezavam o Senhor. Quando diz que eles não conheciam o Senhor, a outra tradução diz, e os filhos de Eli desprezavam o Senhor. Ou seja, embora o seu pai fosse um sacerdote, a autoridade máxima religiosa em Israel, embora o seu pai exercesse o sacerdócio durante muitos anos da sua vida, e eles também exerciam o sacerdócio, porque eles eram os futuros sumos sacerdotes de Israel. Ofni era o sumo sacerdote, então, que substituiria o sumo sacerdote Eli. Embora eles fizessem parte do culto, embora eles fizessem parte do oferecer sacrifícios a Deus, eles não tinham discernimento a respeito das coisas de Deus. E por que essas coisas, elas aconteciam?
exatamente por causa daquilo que, um pouco mais à frente, a palavra do Senhor vai dizer: Eli honrou mais os seus filhos do que a Deus. Eli estava mais preocupado em ter a aprovação dos seus filhos do que ter a aprovação de Deus. E diz a palavra do Senhor que, embora eles cresceram, a palavra do Senhor nos dá esse entendimento, embora eles cresceram dentro da casa de Deus, eles participavam do culto divino, eles recebiam ofertas que Israel trazia para oferecer ao Senhor, eles estavam habituados àquela cerimônia que era sagrada para o povo de Israel, aonde o povo comparecia diante do Senhor, trazendo as suas ofertas, ou para pedir perdão ao Senhor dos seus pecados, ou para trazer ofertas de gratidão a Deus por aquilo que Deus havia feito. Aqueles que tinham feito votos a Deus e traziam os seus votos e cumpriam os seus votos a Deus, embora estes homens, Ofni e Finéias, filhos de Eli, estavam acostumados a tudo isto, eles corromperam. E o que eles fizeram se tornou mal, primeiro aos olhos de Deus e depois aos olhos da nação. A primeira coisa que a palavra do Senhor nos diz que estes jovens, estes homens faziam, já não eram mais jovens, já eram homens, já eram casados. O que estes homens faziam no ato em que se oferecia o sacrifício a Deus, eles pegavam da parte do sacrifício aquilo que ainda não estava liberado para eles comerem, antes de passar pelo processo de cozimento, antes de passar pelo processo em que a gordura era queimada, antes de passar por esse processo, eles iam lá, fincavam o garfo, e aquilo que o garfo pegava era a quantidade que eles traziam e comiam, e se fartavam daqueles sacrifícios. O Senhor, quando levanta um homem, e este homem chega até Eli para repreender Eli, ele diz: olha, porque você e seus filhos, vocês têm se engordado dos sacrifícios, mas vocês não têm agido de maneira correta diante de Deus. Ofni e Finéias, porque faziam errado, e Eli, porque não repreendia os seus filhos. E a palavra do Senhor, ela diz para nós que diante disto, o Senhor então rejeitou a casa de Eli. É interessante nós observarmos que, a partir do versículo de número 27, gostaria de ler alguns versículos com os irmãos, diz assim, a partir do versículo de número 27, do primeiro livro de Samuel, capítulo 2. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dias
em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não hajas mais velho algum em tua casa. Sabe, eles desprezaram o sacrifício do Senhor, e Deus então os rejeitou. Aquilo que Deus havia prometido, a casa, a família de Levi, lá ainda no Egito, o Senhor disse: olha, eu havia dito isto, mas agora eu digo que não será mais assim. Eis que eu corto o teu braço. Não é cortar o braço fisicamente, mas cortar o braço, aqui que o Senhor estava dizendo, era, olha, não haverá mais sacerdote na tua casa e nem da casa do teu pai. E por que o Senhor fez isto? Porque eles desprezaram os sacrifícios do Senhor, eles desprezaram o culto ao Senhor. E nesta noite, o que nós queremos chamar a nossa atenção, a nós que somos pais, é exatamente isto. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que ter atenção com os nossos filhos, para que os nossos filhos também não venham desprezar o culto ao Senhor. O culto ao Senhor é algo importantíssimo na nossa vida. Não é que Deus precisa de culto, mas nós precisamos cultuar. Não é um privilégio para Deus nós virmos à sua casa para cultuá-lo, mas é um privilégio para nós podermos oferecer um culto a Deus, porque Deus nos escolheu, porque Deus nos separou para nós oferecermos culto a Ele, adoração a Ele. Diz a palavra do Senhor que em Jesus Cristo nós nos tornamos sacerdotes do Deus vivo. Em Jesus Cristo nós nos tornamos com condições de oferecermos a Ele o nosso culto. E eu e você, nós temos esta responsabilidade de conduzir os nossos filhos à casa do Senhor, para ensinar a eles o valor que se tem em nós termos o privilégio de oferecermos um culto a Deus. Dizermos aos nossos filhos que nós não éramos dignos, ou melhor, nós não somos dignos por nós mesmos. Quem nos fez dignos é o Senhor Jesus. Assim como Eli, como a casa de Levi, também não era digna, mas o Senhor os escolheu, o Senhor os separou, e era para eles terem isto como algo importantíssimo, algo sagrado, algo valioso, em poder oferecer a Deus o culto, em poder oferecer a Deus os sacrifícios, em poder, em algum momento do sacrifício, poder tirar parte daquele sacrifício para o sustento da casa deles, visto que a tribo de Levi não havia posse na terra de Israel, a tribo de Levi não foi lhe dado herança na terra de Israel, senão o fruto daquilo que os homens levavam até o tabernáculo para oferecer sacrifício a Deus. E os filhos de Eli, eles desprezaram aquilo que era mais importante, desprezaram o culto ao Senhor. Como os nossos filhos têm se portado em relação ao culto ao Senhor? Qual é a importância que os nossos filhos têm dado do culto ao Senhor? Qual é a relação dos nossos filhos com o culto ao Senhor? Não é só vir à igreja, mas é prestar um culto a Deus. Não é somente ser filho de crente, mas também é ser crente e é também oferecer o seu culto a Deus. E eu e você como pai, e englobando também aqui as mães, nós temos esta responsabilidade de conduzir os nossos filhos para a casa do Senhor. Nós temos a responsabilidade de instruir os nossos filhos e fazê-los entender
a necessidade de oferecermos o nosso culto a Deus, um culto agradável a Deus, um culto racional, um culto com entendimento, um culto que será agradável diante de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que os filhos de Eli, eles não faziam assim, eles desprezavam. Esta oferta aqui, não, isso aqui é direito meu, mas não é agora. A palavra do Senhor nos diz que, lá no versículo de número 16, que aquele que estava oferecendo o sacrifício, ele dizia para o moço do sacerdote: olha, espere um pouquinho, deixa queimar a gordura primeiro, depois vocês podem comer à vontade, mas agora não. E o moço do sacerdote dizia para ele, aquele que servia a Ofni e Finéias, dizia a ele: olha, dá-me, porque se você não me der, eu vou pegar de qualquer maneira. Tamanha a falta de compreensão, a falta de reverência daqueles dois jovens, daqueles dois homens, que eram responsáveis pelo culto ao Senhor. E mais adiante um pouco, a palavra do Senhor vai nos dizer que aqueles homens, embora fossem homens casados, eles não eram infiéis somente a Deus, eles eram infiéis também às suas esposas, porque eles adulteravam, eles se deitavam com mulheres na porta do templo, na porta do tabernáculo. Eles se deitavam e se prostituíam com mulheres naquele lugar. Tamanha a irreverência, tamanha a falta de respeito, tamanha o desprezo pelas coisas de Deus e pelo próprio Deus. E a palavra do Senhor nos diz que Eli já era um homem velho. Ele morreu com 98 anos de idade. Então, aqui um pouco antes, ele já tinha lá os seus quase 90 anos, seus 90 anos mais ou menos. E ele chamava os seus filhos, mas ele não sabia repreender os seus filhos. Ele dizia para os seus filhos: olha, eu ouço que vocês têm agido de maneira má. Olha, vocês não podem proceder assim. Sabe, a maneira como ele corrigia os seus filhos, era mais ou menos assim: olha, eu falei, eles não quiseram dar ouvido. Olha, eu até chamei atenção, mas eles não quiseram dar ouvido. Paciência. Fazer o quê? Mas não era isso que Deus esperava de Eli. Não era isso que Deus queria de Eli. O que Deus queria de Eli é que Eli repreendesse os seus filhos. O que Deus queria de Eli é que Eli amasse mais a Deus do que os seus filhos. O que Deus queria de Eli é que Eli honrasse mais a Deus do que a seus filhos. E exatamente por isso, o Senhor então, quando repreende Eli, porque ele não fez caso daquilo que era sagrado, daquilo que era importante, daquilo que na verdade era o mais importante para a nação de Israel. O Senhor então falou para ele: olha, não haverá mais sacerdote, será cortado. E para que você saiba que as minhas palavras, elas são verdadeiras, para que você saiba, Eli, que isto de fato irá acontecer, os seus 2 filhos morrerão em um só dia. E a palavra do Senhor vai nos dizer no capítulo de número 4 em diante, que houve uma guerra entre os judeus e os filisteus. E a palavra do Senhor nos diz que então
os judeus partem para um combate e em um só dia caíram 4.000 homens de Israel. E aqueles homens então vêm para o acampamento e diz assim: olha, nós perdemos a batalha, porque o Senhor não está conosco, a presença do Senhor não está conosco. Vai lá em Siló e busca a arca do Senhor. E eles trouxeram a arca do Senhor. E quando os filisteus ficaram sabendo que a arca do Senhor estava no meio do povo, eles temeram. Olha, agora Deus está com eles. Mas mesmo assim eles foram à peleja. E sabe o que aconteceu? Os filisteus ganharam. E ainda levaram a arca. Sabe por quê? Porque a arca estava ali. Mas o Senhor não estava com Israel. E a responsabilidade era de quem? De Eli. E a responsabilidade era de quem? De Ofni e de Finéias. Sabe? E a arca foi levada. E quando Ofni e Finéias estavam com a arca, eles foram mortos. E a palavra do Senhor então vai nos dizer que veio um homem, se não me falha a memória, da tribo de Benjamim. Ele traz a notícia para Eli. Eli estava deitado assentado em uma cadeira. E quando ele recebe esta notícia, ele cai e morre. Ele quebra o seu pescoço e morre. E a sua nora estava grávida. Ela entrou em trabalho de parto. E ela deu à luz a uma criança e ela morreu também neste parto. Mas antes de morrer, ela deu o nome ao filho quando ela soube que era um varão. Icabote. Foi-se a glória de Israel. Tudo por causa de Eli. Isso nos chama a atenção, irmãos. Que se a minha casa e a sua casa, ela estiver indo mal, se os nossos filhos estiverem andando de maneira rebelde diante de Deus, nós temos que corrigir os nossos filhos. Não adianta pertencer a uma denominação, não adianta ter 30, 40 anos de crente, não adianta ter a Bíblia dentro de casa, se a presença do Senhor não estiver na tua casa. E se nós agirmos mal, a glória do Senhor também se vai da nossa casa. Se nós agirmos mal, a presença do Senhor não está na nossa casa. A presença de Deus, ela fica longe da nossa casa. E a responsabilidade não é de Deus, a responsabilidade é nossa. A maneira como nós dizemos, né? A culpa é de quem? A culpa é nossa. Portanto, você que é pai, você que conhece a palavra do Senhor, você tem essa responsabilidade, conduzir os teus filhos na presença do Senhor. Você não tem que conduzir os seus filhos apenas para eles serem religiosos. Eles não podem ser religiosos, eles têm que ser cristãos. Eles não podem apenas pertencer a uma denominação, eles têm que ser crentes no Senhor Jesus. Eles não podem apenas ir ao templo, eles devem ser templo do Espírito Santo de Deus. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus deve de estar na vida deles. A presença do Senhor deve estar na vida deles. Sabe, que nós venhamos assumir este compromisso diante de Deus, que nós venhamos conduzir a nossa casa, a nossa família na presença do Senhor, porque nenhum de nós queremos que no nosso lar tenha falta da presença do Senhor, tenha ausência do Senhor no nosso lar. Nenhum de nós queremos, porque a razão da nossa alegria, a razão da nossa paz, a razão de nós podermos viver em paz dentro do nosso lar é a presença do Senhor. Que eu e você sejamos crentes no Senhor Jesus, que eu e você sejamos templos do Espírito Santo de Deus, e que eu e você venhamos também conduzir os nossos filhos desta mesma maneira. Conduzir os nossos filhos na presença do Senhor. Olha, a minha casa
é uma bênção, porque o Senhor está lá. A minha casa é uma bênção, porque os meus filhos servem ao Senhor, porque eu sirvo ao Senhor, porque a minha casa, a minha família, ela serve ao Senhor. Sabe, o fim da vida de Eli, o final da vida de seus filhos, foi um final terrível. Nenhum de nós gostaríamos disto, nem para nós mesmos e nem para os nossos filhos. Então, para nós termos um final diferente, nós também temos que fazer diferente. A palavra do Senhor nos deixa este exemplo, A Eli e a sua família é um alerta para nós, Olha, nós amamos os nossos filhos, mas nós precisamos disciplinar os nossos filhos. Nós amamos os nossos filhos, mas nós temos que exortar os nossos filhos, nós temos que admoestar os nossos filhos. O que é admoestar? É não concordar com a atitude dos nossos filhos, mostrando a razão, mostrando o motivo, mostrando a palavra de Deus para os nossos filhos. Sabe, admoestar é o mesmo que confrontar, é o mesmo que bater de frente. Sabe, nós não podemos, em nome do amor que sentimos pelos nossos filhos, não os corrigir, não os confrontar, não os admoestar, não os repreender. Não, na verdade, aquele que ama é aquele que admoesta. Na verdade, aquele que ama é aquele que corrige. A própria palavra do Senhor nos diz que o Senhor repreende e castiga a todos quanto Ele ama. Deus, Ele é amor, mas Ele repreende aquele que Ele ama. Deus é amor, mas Ele traz castigo, Ele traz juízo sobre aqueles que Ele ama. Portanto, que nós tenhamos este entendimento. Amar também é disciplinar, também é confrontar de maneira amorosa. Nós devemos ensinar pelo nosso exemplo, mas também devemos ensinar por meio de palavras. É melhor confrontar, é melhor o desconforto da admoestação do que o lamento da perdição nossa e também dos nossos filhos, do final trágico nosso e o final trágico dos nossos filhos. Que Deus, em Cristo Jesus, venha nos ajudar, para que nós possamos conduzir as nossas famílias de maneira piedosa na presença do Senhor. E um alerta que fica para nós é: se no tempo de Eli aconteceu isso, nos nossos tempos, no tempo presente, no século presente, nós devemos estar ainda mais atentos às informações que chegam, às coisas que acontecem de maneira tão acelerada, nos chama a atenção que nós temos que estar mais atentos ainda. Nós devemos observar ainda mais os nossos filhos. Nós devemos estar ainda mais atentos aos nossos filhos, para que eles possam ser não motivo de desonra para o nosso lar, para a nossa família, mas que eles sejam motivo de honra para o nosso lar, para a nossa família, mas principalmente, antes de ser desonra para nós, eles são desonra para Deus. Mas se eles são honra para nós, antes, eles também são honras, rendem honras ao nome de Deus. Portanto, que o Senhor venha nos ajudar, que nós venhamos estar atentos. Quando os nossos filhos precisarem, vamos confrontá-los, vamos repreendê-los, vamos orientá-los, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, e para que a bênção do Senhor permaneça sobre a nossa família. Que o Senhor não venha cortar o nosso braço, que o Senhor não venha cortar a bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família, mas que a bênção do Senhor, ela possa permanecer sobre o nosso lar e sobre a nossa família. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos dê sabedoria, e que nós tenhamos
disposição, que nós tenhamos coragem, que nós tenhamos vigor para assim fazermos, porque se nós não fizermos, nós vamos perder a nossa casa, nós vamos perder os nossos filhos. É melhor o desconforto de um confronto hoje, do que o choro de termos perdido no dia de amanhã. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando. Vamos orar neste momento. Vamos falar com o Senhor, pedir ao Senhor a sua graça, que nós venhamos entender uma coisa, irmãos. É muito gratificante para os pais, quando um filho, ele consegue um bom emprego, quando um filho se forma em uma faculdade, quando o nosso filho tem uma profissão, é uma alegria para nós. Mas sabe qual deve ser a nossa maior alegria? É quando os nossos filhos são servos tementes do Senhor. Esta deve ser a nossa maior alegria. E nós temos que lutar para isto. Nós temos que orar por isto e lutar para isto. Nós temos que orar, mas temos que falar, temos que agir. E pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos ajuda. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos capacita. Às vezes a gente diz, olha, mas eu não tenho esta capacidade. O Senhor nos dá esta capacidade. O Senhor, Ele nos faz instrumentos para que a bênção do Senhor seja sobre a nossa família através da instrução, através da correção, através da admoestação. Senhor nosso Deus, diante da Tua santa presença nesta noite, nós estamos reunidos na Tua casa, os nossos irmãos que nos acompanham também pelas mídias sociais, unidos, Senhor, neste propósito de cultuarmos a Ti, e esse é o nosso desejo, Senhor, sermos agradáveis ao Senhor nesta noite. Mas nesta noite, ó Pai, nós ouvimos a Tua palavra, e a Tua palavra ela vem nos instruir, vem nos falar nesta noite, ó Deus, da responsabilidade que nós temos, não somente em servirmos ao Senhor, mas de conduzir a nossa família também para servir o Senhor. Ó Deus, de não apenas sermos religiosos, mas sermos verdadeiramente servos do Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha nos dar graça, que o Senhor venha nos dar sabedoria, a nós pais, para instruirmos os nossos filhos, para conduzirmos os nossos filhos na Tua presença. Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja nos capacitando, e de maneira, Senhor, tão especial, que nunca venha nos faltar ousadia, nunca venha nos faltar coragem, Senhor, para confrontar os nossos filhos, Senhor, para mostrarmos a eles que as suas atitudes, que o seu comportamento, aquilo que muitas das vezes eles fazem e que não é agradável a Ti, Senhor, que nós venhamos ter esta coragem, esta disposição, e que o Senhor venha nos dar a unção do Teu Espírito, para nós confrontarmos os nossos filhos, para que eles venham entender, ó Pai, e que eles venham se converter dos seus maus caminhos. Ah, Senhor, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha colocar no coração dos nossos filhos amor pelas coisas que são do Senhor. Ó Deus, que os nossos filhos venham amar o estar na Tua presença, que os nossos filhos venham amar, ó Deus, o prestar um culto a Ti. Ó Senhor, que o prazer dos nossos filhos sejam servir a Ti, que o prazer dos nossos filhos seja, ó Pai, estar, Senhor, fazendo a Tua vontade, fazer o Teu querer, meu Senhor, e que assim também, ó Pai, aconteça no nosso coração, para que nós venhamos ensinar os nossos filhos, não apenas por palavras, mas também pelo nosso exemplo. Senhor amado, que nós sejamos homens de Deus, e que os nossos filhos também sejam homens e mulheres de Deus. Senhor, que nós sejamos tementes a Ti, mas que os nossos filhos também temam o Senhor, andem na Tua presença, e que nunca eles venham desprezar aquilo que é santo, que eles nunca venham desprezar aquilo, Senhor, que é importantíssimo para as nossas vidas, que é um privilégio para as nossas vidas, podermos, ó Pai,
servirmos o Senhor, entendendo que o Senhor nos tirou de uma condição de réu, de condenado, e nos trouxe, nos promoveu para a condição de filhos. Portanto, Senhor, nesta noite nós te pedimos esta bênção. Abençoe a cada um dos nossos irmãos que aqui estão, aqueles que nos acompanham através das mídias sociais. Senhor, toma a vida de cada um em tuas mãos. Senhor, alguns dos nossos irmãos que estão enfermos, ó Senhor, te pedimos nesta noite que eles possam ser curados para a glória do teu nome. Senhor, cada lar, cada família, Senhor, que aqui está representada e aqueles que estão ouvindo, estão nos assistindo nesta hora, Senhor, que eles também recebam, ó Pai, a tua bênção, Senhor, a cura de toda enfermidade, Senhor, que todo mal seja repreendido, toda enfermidade seja sarada e o teu nome possa ser glorificado, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, que nesta noite a tua bênção, Senhor, por tua bondade e graça, possa nos alcançar, em nome de Jesus. A nós que aqui estamos te pedimos, leva-nos em paz aos nossos lares debaixo da tua proteção. Livra-nos do homem mau, do homem sanguinário. Guarda as nossas vidas na tua presença, até aquele glorioso dia, o dia de nós irmos ao encontro do Senhor. Em nome de Jesus, nós assim oramos agradecidos. Amém e amém, Senhor. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos, hoje e sempre. Amém. Está terminado.